Seguinte, dividendos minha única motivação. As pessoas me perguntam muitas vezes por que eu sou motivado a investir pensando em dividendos. E aqui tem uma primeira grande questionamento, né, que as pessoas precisam se fazer. Eu não invisto numa empresa apenas por causa dos dividendos. Eu invisto na empresa porque, como sócio, a única forma que eu vejo de uma empresa me remunerar como sócio é através dos dividendos. E aí eu quero que você preste muita atenção nessa aula, que provavelmente ela vai mudar um pouquinho a forma que você pensa. Porque as pessoas, quando pensam em dividendos, elas pensam no quê? Elas pensam, eu não vou colocar R$30 numa empresa para ganhar 30 centavos. Mas eu não invisto numa empresa pensando nos 30 centavos, ou nos 20 centavos, ou nos 50 centavos. Eu invisto na empresa com um pensamento de dono. Então, quando eu entro numa empresa hoje, eu vou receber meus dividendos, mas eu olho para essa empresa daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 100 anos, que inclusive meus filhos podem ficar de herança para eles. Eu quero que você preste muita atenção nessa apresentação, por quê? Porque eu não vou falar só de dividendos. Porque dividendos muitos conhecem o que é. Nós vamos chegar lá. Mas eu quero criar um conceito por trás de se investir numa empresa. Em nenhum momento eu estou falando para você que eu estou investindo na Bolsa de Valores. Eu não invisto na Bolsa de Valores. Se eu pudesse ir lá na empresa, conversar com o dono e comprar uma parte da empresa dele, eu faria. A Bolsa de Valores foi criada para facilitar essa negociação. Agora, o que você tem que se perguntar é por que alguém abre uma empresa? Por que alguém teve o interesse de abrir uma empresa? O que você acha em relação a isso? Você já se questionou? Você provavelmente trabalha para uma empresa ou é um empresário. O que te motiva a abrir uma empresa? O que te motiva é o quê? É crescer, é receber no futuro que essa empresa cresça, que ela te pague o quê? Que ela te remunere por esse trabalho, por esse risco que você está correndo. Por isso que alguém resolve abrir uma empresa. Porque ele vê que se der certo, o retorno é muito bom. Agora acontece o seguinte, além de uma pessoa abrir uma empresa, outras empresas também compram empresas. Por que uma empresa, um banco, compra outro banco? O que motiva um banco comprar outro banco? O que motiva alguém comprar uma outra empresa? Uma empresa compra uma empresa por quê? Porque é muito mais rápido o crescimento dela. Se um banco, o Itaú, resolve comprar um outro banco, um banco X, o que acontece naquele momento? Que o tempo que ele precisa construir um crescimento de carteira de clientes, ele compra uma outra empresa e recebe aquela carteira naquele exato momento. Ou seja, ele vê um benefício de comprar uma carteira, porque ele ganha no dia seguinte uma carteira de clientes, um faturamento, um patrimônio, que a empresa pode ser dona de um prédio, pode ser dona de um carro, um valor patrimonial tem ali. Por isso que uma empresa compra uma outra empresa. E aí você tem que se questionar por que você também gostaria de comprar uma empresa. Muitas pessoas hoje perguntam, poxa, eu quero comprar uma ação, mas eu pergunto, tá, mas você sabe o que é realmente comprar uma ação? Porque as pessoas vão comprar uma ação pensando no quê? Pensando no lucro. Eu vou comprar uma ação por 10 e essa ação vai ir para 12. Aí eu ganho R$2, eu saio do jogo, vou comprar uma outra para ganhar mais 2, vou ganhar uma outra para comprar mais 2. Mas esse jogo não funciona dessa maneira. Se você pegar uma empresa da sua carteira hoje, se você já investe em alguma empresa, olhar Itaú, olhar BB Seguridade, olhar Itaúsa, Bradesco, dentre outras, o que vai acontecer se você olhar essas empresas há 20 anos atrás, o preço que ela valia 20 anos atrás, faça isso. Você vai se surpreender que durante todo esse tempo a empresa só cresceu. Algumas vão ficar no meio do caminho? Óbvio que algumas vão ficar no meio do caminho. É natural algumas ficar no meio do caminho. Por isso que você tem que ter 2 empresas, 3 empresas, 4 empresas, 5 empresas, 10 empresas. Eu hoje invisto em 12 empresas.
Dentro da minha metodologia de investimento, me permite investir em 12 empresas. Mas isso não quer dizer que eu não estou olhando para outras empresas de uma forma geral. Só que eu vejo, quando eu resolvi ir para o mercado financeiro, quando eu resolvi investir em ações, eu vi que era muito mais simples, era muito mais seguro. Enquanto as pessoas acham que investir no mercado de ações é muito arriscado, eu vejo muito seguro. Porque arriscado para mim é você abrir uma empresa, contratar um funcionário, alugar um imóvel, contratar um contador, um advogado, X funcionários, ter toda a dor de cabeça que nós sabemos para montar uma equipe comercial de vendas. Para você montar uma empresa, para mim é extremamente arriscado. Você coloca 1 milhão numa empresa e de cada 2, para cada 10, 2 dá certo. Porque 8 morrem no meio do caminho. Isso é dados reais. Somente 20% das empresas continuam ativas após 2 anos. E olha que eu estou sendo ainda otimista aqui. Então, abrir uma empresa para mim é extremamente arriscado. Agora, quando eu olho a possibilidade de eu investir em uma empresa que já está aberta, que já está funcionando, aonde eu possa comprar ações dessa empresa e 2, 3 meses depois já está recebendo o meu dinheiro de volta. Porque, presta atenção, isso é muito importante. Dividendos não é lucro enquanto a empresa não te devolver todo o seu dinheiro. Você compra uma ação por R$30, você só vai ter lucro real depois que essa empresa te devolver os R$30. E ela vai te devolver. Ela vai te devolver em dividendos, em JCP, em bonificações de ações, em recompra, que eu vou explicar tudo isso para vocês. Fiquem tranquilos, eu vou ensinar tudo que vocês precisam saber. Mas esse mindset é muito importante. Porque o seu lucro, ele só começa depois que a empresa devolver todo o seu dinheiro. E é assim que eu invisto. É dessa forma que eu conquistei a minha liberdade financeira. Em nenhum momento eu tomei uma posição de uma empresa acreditando que quem ia me gerar lucro era o mercado financeiro. Eu sempre monto a posição na empresa, pensando em como a empresa, em que tempo a empresa vai me pagar e repor esse dinheiro que eu investi nela. E é assim que todo empresário faz. Todo empresário que abre uma empresa, ele investe um dinheiro, chega um determinado momento, essa empresa começa a dar lucro e ele vai tirando esse dinheiro de volta. Ele começa a ter o retorno desse capital dele, que é o payback. E eu penso da mesma forma, só que ao invés de abrir uma empresa, eu compro uma empresa pronta no mercado. Eu compro uma empresa pronta no mercado. E como foi essa minha trajetória de uma forma geral? Eu me questionei há 20 anos atrás como eu queria estar 20 anos depois, com meus 20 anos de idade, ao invés de ficar com bobajada que eu vejo hoje, né, as pessoas perdendo tempo com algo que não faz elas evoluir, eu comecei a pensar o que eu queria 20 anos depois, porque eu não queria conquistar minha liberdade financeira com 80 anos de idade. Eu não queria. Eu queria com 40 anos de idade. 40 anos que eu poderia curtir com meus filhos, viajar. E como que eu fiz? Qual foi o caminho que eu percorri? Trabalhei muito. Não caí do céu. Trabalhei muito nesses 20 anos. E um pouco do salário que eu ganhava no início, esse salário foi crescendo, porque na vida é assim, é uma construção. Você começa a ganhar pouco, vai adquirindo conhecimento, termina a sua faculdade, termina o seu MBA, vai crescendo, seu salário vai crescendo também. Ou seja, os meus aportes foram crescendo ao longo do tempo. Só que engana-se quem acha que se consegue construir uma liberdade financeira em 20 anos, que no meu caso foi uma meta, mas eu fiz tudo que vocês imaginarem de errado nos primeiros 8 anos. Só começou a dar certo para mim 8 anos depois, que eu realmente estou fazendo as coisas certas. Depois que eu defini a minha metodologia, como que eu ia atuar. Se vocês lerem a biografia do Warren Buffett,
pegar um livro dele, ele vai dizer que lá ele tinha uma metodologia, que ele definiu uma metodologia de início e ele aplicou essa metodologia e assim ele foi enriquecendo. E quando eu olhei para esses caras que já tinham enriquecido, o que eu fiz? Fiz a mesma coisa. Comecei a estudar as empresas, comecei a estudar mercado e cruzei as duas informações para comprar barato. E a partir desse momento, comecei a fazer os meus aportes. Investia na minha carreira, tirava uma parte desse dinheiro e comprava participações em empresas. Comprava participações da empresa para que essas empresas, ao longo do tempo, me gerassem receita através de dividendos e a valorização de ação também, porque todas as empresas, elas não param. As empresas estão sempre construindo ideias novas, comprando outras empresas. Sempre digo que do porteiro, né, que é a pessoa mais importante da empresa, que é ela que abre a porta para você quando você chega, até o presidente, todos eles estão ali todos os dias fazer essa empresa crescer. Você trabalha para uma empresa hoje, seja você empresário ou um CLT, você acorda todos os dias e vai para essa empresa bater meta. Bater meta, fazer essa empresa crescer, fazer ela dar mais lucro. E se eu sou acionista dessa empresa, você está fazendo eu enriquecer. Foi sempre assim que eu pensei. Por isso que eu confio muito nas empresas. Porque todas as pessoas estão ali todos os dias para fazer acontecer, para fazer dar certo. E eu confio muito nessas pessoas. Então eu estou sempre agradecendo os 12 CEOs que cuidam das minhas 12 empresas. Porque são essas 12 empresas gerenciadas por 12 presidentes com milhões de pessoas espalhadas, trabalhando, que me permitem hoje viver minha liberdade financeira do jeito que eu quero. Por quê? Durante esse tempo, eu fui comprando participações para que hoje essas participações gerem uma quantidade de valor anual que eu divido por 12, ou seja, gera uma média anual que eu não preciso mais trabalhar. Eu não preciso mais trabalhar em busca de um salário, mas eu continuo trabalhando muito. Eu encarei isso aqui como um trabalho. Se você pensar dessa forma, se você tirar um pouquinho a ideia do lucrinho de 5%, do lucrinho de 10%, e se olhar daqui a 15 anos, a 20 anos, você vai estar muito melhor do que eu. Porque o que eu estou te fazendo aqui, te ensinando todos os dias, eu tive pouca orientação no início, eu tive que errar muito. E para falar bem a verdade, 100% se crescer a minha carteira e crescer a sua carteira hoje, crescer a minha carteira naquela época, não fazia nenhuma diferença. Se você tem 50 mil hoje e ganha 50 mil de lucro, você não vai viver com 100 mil reais. Você não vai viver com 100 mil reais. É isso que as pessoas têm que entender. Isso que você tem que entender. É isso que é dividendos. Tira da sua cabeça esse negócio do lucrinho de 15%, do lucrinho de 20%. Quando você olhar para o passado, você vai ver que bastava você comprar as empresas e não fazer mais nada, esperar. Eu tenho uma posição muito boa hoje no Bradesco, que eu comento muito ali no Prime, tem uma posição muito boa no Bradesco, e as pessoas não entendem, poxa, por que você conseguiu ganhar muito dinheiro no Bradesco? Sabe o que eu digo a elas? Olha o histórico. Só em bonificação que o Bradesco me pagou em 10 anos é 3 vezes mais o que eu investi de dinheiro no Bradesco. Fora os dividendos. Fora os dividendos de uma forma geral. Faça isso. Pega o Bradesco e olha ele daqui 15 anos atrás, 10 anos atrás. Se você tivesse comprado lá, olha quantos dividendos ele pagou. Olha quantas bonificações ele pagou anualmente. E eu fazia tudo isso caladinho, sem falar para ninguém, comprando a preço justo minhas participações. Sou muito grato a essas empresas de uma forma geral. Tenho um carinho. Quando eu vou vender ela, que em algum momento você tem que vender, assim como existem fundamentos para comprar, existem fundamentos para vender. Me dá uma certa dor no coração. Mas é isso que é dividendos. É você construir um portfólio gerador de renda. Dividendos é só uma parcela do lucro que essa empresa vai te dar. É como se você estivesse abrindo essa empresa. Mas você tem que entender que você já está comprando uma empresa pronta. Você já está comprando uma empresa pronta. E essa empresa o que vai fazer? Vai gerar lucro.
Mesmo que você compre uma única ação, e não tem nada feio nisso. Eu comecei comprando uma, duas, três no fracionário. Não tem nenhum problema. Se você comprar uma ação, você é sócio como eu, como qualquer outro investidor de grande porte. As frações que é a diferença, mas você é investidor como eu, e você tem que pensar da mesma forma. Eu acabei de comprar um pedaço do Banco do Brasil, eu acabei de comprar um pedaço do Bradesco, eu acabei de comprar um pedaço da rede de postos Ipiranga, da Ultrapar. É isso que você tem que pensar. Porque quando você pensar dessa forma, a sua relação com a empresa e com o mercado financeiro vai mudar da água para o vinho. Dessa forma você tem que pensar. O mercado financeiro não vai te dar nada. Pelo contrário, ele vai te tirar. Quando você compra uma ação, a corretora já te cobra uma taxa. Se você vai ter lucro ou não, ela não está nem aí. Existem milhares de robôs, todos os robôs ligados no mundo inteiro no mercado financeiro, tentando te passar a perna. Agora, quando você começa a olhar para a empresa, tudo muda. O que você tem que olhar aqui é o seguinte: se eu sou sócio de uma empresa, o que eu quero que aconteça com essa empresa? Quero que ela gere lucro. E todas as empresas definiu lá no estatuto dela quanto que ela vai distribuir desse lucro para os investidores. O investidor sou eu que cheguei depois, assim como o fundador, a família do fundador. Se você pega de novo, vamos pegar o Bradesco como exemplo, ou pode ser o Itaú também, ou a Klabin, que tem fortes famílias por trás. Os filhos desses fundadores, os netos desses fundadores, vivem de dividendos. Assim como eu e assim como você também. Ou seja, eles definiram que 25% do lucro vai ser distribuído para os acionistas. Por que ele fez isso? Porque lá atrás ele estava pensando no bolso dele. Ele era acionista, ele abriu a empresa. Então ele definiu, olha, 25% do lucro da empresa deve ser distribuído para os acionistas. Tem empresas que pagam 50% do lucro. Outras chegam a pagar 90% do lucro. Você tem que ir no RI da empresa, ler o estatuto. O estatuto é o contrato entre você e a empresa. Direitos e obrigações de ambas as partes. E lá no estatuto terá um parágrafo, que eu peguei um exemplo para vocês, de uma empresa muito conhecida no mercado, que ela está dizendo lá: os acionistas têm direito a um dividendos anual não acumulativo de pelo menos 50% do lucro líquido. Aí se você parar um pouquinho e analisar o histórico da empresa e ver que o lucro líquido da empresa cresce 10% ao ano, e que desse lucro que cresce 10% ao ano você tem direito a 50%, divididos pela quantidade de ações que você tem, você já consegue se olhar daqui a 20 anos. Então quando as pessoas me perguntam, olha, se eu investir R$2.000, quanto que eu vou ter daqui a 20 anos? Isso não é uma pergunta que eu tenho que responder, porque eu não sei. Depende da empresa, depende do estatuto, depende quanto que ela vai te pagar e depende do lucro que ela está projetada. Tem uma empresa aí no mercado que ela definiu que vai distribuir para os acionistas 50% do lucro. Mas hoje ela distribui 95%, 90% do lucro. Ele fica entre 90% e 98% do lucro da empresa. Ela distribui para você. Uma das maiores transmissoras de energia elétrica do Brasil, que você é sócio, que é simples você olhar quanto que a empresa gera de lucro, é simples você olhar quanto que a empresa pretende crescer, basta participar das conferências. Na mesma conferência trimestral, ela informa como que estão as obras que ela está fazendo, quando serão entregues essas obras, e a partir de que momento essas obras vão começar a gerar lucro.
Se essas obras geram lucro, o lucro vai crescer. Se o lucro vai crescer, você vê, poxa, a empresa distribui 90%, isso quer dizer que em 2 anos, ao invés de eu receber R$3 por ano, eu vou receber R$4 por ano. E aí você começa a comprar a empresa hoje. Você tem que ter essa noção quanto do lucro vai para o seu bolso. E cada empresa é diferente. Eu penso como dono do Itaú. Tu acha que o dono do Itaú acorda e diz, vamos vender hoje a nossa participação porque caiu 1%? Porque caiu 2%? Pelo contrário. Muitas dessas empresas, quando cai muito, o dono acorda e diz o seguinte, vamos fazer uma recompra de ações. O mercado está nos devolvendo de graça as nossas ações. Ele não sai vendendo porque caiu 2%, porque caiu 3%, ou caiu 20%. Pelo contrário, ele começa a comprar e é isso que eu faço também. E é isso que eu ensino para as pessoas, porque eu vou ensinar aquilo que deu certo para mim. E aqui é uma outra pergunta que eu recebo diariamente, muitas vezes. Se eu investir numa empresa, quanto que eu vou receber de lucro? Deixa eu te dizer uma coisa. Todas as empresas são boas pagadoras de dividendos. Não importa quanto que ela está pagando. Todas as empresas, se você analisar, são boas pagadoras de dividendos. A diferença é o que ela paga de dividendos e quanto que o mercado está negociando esse preço no mercado. Vamos pegar um exemplo aqui, uma empresa que está pagando R$1 de dividendos por ano. Ponto. É essa informação que você sabe. Essa empresa está me pagando numa média de R$1 de dividendos por ano. Esse dividendo sai da onde? Sai do lucro dela. O que vai acontecer? Se você comprar essa ação por R$10, você vai receber 10% de dividendos. Então aqui você tem uma relação preço e uma relação percentual. O quanto o preço sobe, o que acontece com o percentual que você recebe. Ou seja, a empresa está te pagando R$1, agora você tem que olhar para o mercado e ver o seguinte, se eu comprar essa ação por R$10, eu vou receber 10%. Então, quando você me pergunta se a empresa está pagando R$1, qual percentual que eu vou receber, eu não sei. Porque o mercado, ele não para. Ele negocia a cada segundo. E se a Bolsa de Valores ficasse aberta 24 horas por dia, 7 dias por semana, teriam negociações às 3 da manhã, às 4 da manhã, às 5 da manhã, às 2 da manhã, não ia parar nunca. Ou seja, a relação-retorno está nisso. Quanto que a empresa paga e quanto que você compra. O que vai acontecer se essa ação subir para R$20? Se subir para R$20 e ela continua pagando R$1 de dividendos, nesse momento você está tendo um retorno de 5% ao ano. Não mudou nada dentro da empresa. Ela continua te pagando os mesmos R$1, o mesmo real. A diferença é que agora o preço do mercado subiu. E aí você é eufórico, esquece que a empresa está pagando só R$1 e acha que a ação vai subir infinitamente e sai comprando a qualquer preço, que é o que todo mundo conhece. Só que eu estou sempre olhando para o que a empresa está fazendo, não para o que o mercado está vendendo. Depois que eu decidi o meu preço, eu digo para o mercado, ó, eu compro a R$10. Eu digo para o mercado quanto que eu quero pagar. E aí usando alguns parâmetros. Se o mercado, a empresa agora está a R$30, sendo negociada no mercado a R$30, e a empresa está pagando R$1, nesse momento você está recebendo 3,3% sobre o capital que você está investindo. Ou seja, comprar caro é ruim. Comprar caro é ruim. Porque você está dando dinheiro para o mercado financeiro. Então você tem que definir o preço. Esperar o mercado chegar nesse preço. Isso aqui tem que ficar claro para você. Não é o que se cobra no mercado que é o preço justo. O preço justo está relacionado com aquilo que a empresa paga a você. E quanto mais caro você pagar, menos retorno você vai ter. Porque a empresa continua te remunerando em R$1.
Então, percentualmente, é muito difícil você definir ou perguntar para alguém se é possível ganhar 10% na Bolsa de Valores investindo numa empresa X ou Y. É difícil por quê? Porque o mercado negocia a cada segundo. Depende de você receber um percentual maior. Isso você só vai conseguir como? Comprando a preços mais atrativos. Aí você pergunta, mas se é tão fácil, por que as pessoas acham o mercado acionário arriscado ou não enriquecem? Eu também fiz muita besteira no início. Porque eu era o cara dos 5% de lucro, do 10% do lucro, os 20% de lucro. Era um cara arrogante. O que é uma pessoa arrogante? Não estuda, não conhece e mente para si mesmo. Sabe que precisa conhecer e estudar mais. Hoje, quando eu digo para as pessoas, vão estudar o estatuto da sua empresa. A pessoa me responde 2 minutos depois, eu olhei no Google, é dessa forma. Falei, cara, tu não pode fazer isso. Claro que no Google também tem uma informação, mas você está se relacionando com a empresa, está criando um relacionamento com a empresa para 20 anos. Você vai lá, mas César, o estatuto tem 300 páginas. Então tira um fim de semana para ler todo o estatuto. O que não pode é você investir, perder dinheiro, e essas 5, 6 horas de estudo te custar muito caro. E aí eu vejo pessoas 5 anos no mercado, 10 anos no mercado, 20 anos no mercado, pior do que quando começou. Ou alguns já desistiram. E por que isso acontece? Falta de conhecimento. Eu dedico 5 horas do meu dia, 5 horas do meu dia, estudando. Eu sei tudo o que acontece com as empresas. E sei tudo o que acontece com as empresas que eu também gostaria de investir. Que eu continuo monitorando. 5 horas do meu dia, eu sento aqui nesse escritório e leio tudo que vocês imaginarem. E você tem que fazer a mesma coisa. Porque é isso que vai te enriquecer no fim das contas. É isso. Se você fizer isso, você vai estar na frente de 99% das pessoas que estão aí fora. É essas pessoas que quer ir lá no Google e achar tudo rapidinho, que no momento de baixa vai nos vender a qualquer preço. E eu e você estamos lá para comprar nesse momento. Nós estaremos lá guardando para comprar. Eu, você, o dono da Itaú, o dono do Bradesco, nós vamos estar lá esperando para comprar. Porque nós nos preparamos para isso. Defina o seu objetivo, defina a sua meta. Seu objetivo não é ganhar 15% no mercado, isso não vai te enriquecer. Nem se você ganhar 100% em um ano vai te enriquecer, porque você não vai ganhar 100% ao ano. Pensa no longo prazo. O longo prazo não é um mês, não é uma semana. Longo prazo é você dar o tempo para a empresa construir as bases dela. Quando você lê um relatório de uma Taesa, eles estão te dizendo lá qual é o planejamento de crescimento da empresa para os próximos 5 anos. Aí eu te pergunto, por que você vai comprar a Taesa e vender no dia seguinte? Se ela já montou um planejamento, ela te forneceu esse planejamento, dizendo, olha, daqui 5 anos nós vamos ter mais 8 obras concluídas, que está lá. Já estamos negociando contratos que vão valer por mais 30 anos. O lucro vai crescer por mais X. E aí você pega esse lucro, coloca 80%, 90% que ela vai distribuir. Ali, opa, vou ficar quietinho aqui, vou desligar o monitor e nem vou ficar olhando para isso. Faça dessa forma, sinta-se dono da empresa. Haja como dono, realmente. Muito obrigado e até a próxima.